Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje o meu devocional vai falar sobre desobediência e eu vou estar lendo sobre Jonas, uma passagem bastante conhecida, né? Quem é que nunca ouviu falar de Jonas, o profeta que foi engolido por um grande peixe por desobedecer a Deus? Então, eu vou estar lendo aqui o capítulo 1 para poder dar continuidade. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava a perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga toda no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia deitado e caído em sono profundo. O capitão do navio o encontrou e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao teu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso. O nome de Jonas foi sorteado e então lhe perguntaram: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo do Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha causa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois Tu és, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro de peixe 3 dias e 3 noites. Aleluia. Então, Jonas nos mostra que muitas vezes passamos por provas que nós mesmos causamos, por causa das nossas escolhas. Jonas escolheu desobedecer a Deus. E com isso, por causa da sua desobediência, trouxe problema para outras pessoas que acabaram pagando pelos seus erros. Assim como a obediência gera bênção, a desobediência traz consequências severas para nós e para quem está à nossa volta. Quando Jonas fugiu para Tarsis, em vez de ir para Nínive, mostrou ser egoísta. Ele só pensou em si mesmo. E ele era contrário à vontade de Deus para os ninivitas. Ele não queria que os ninivitas fossem perdoados. E eu faço uma pergunta nessa tarde. Por acaso existe algum lugar neste mundo onde a gente pode fugir da presença do Senhor? Podemos fugir? Podemos nos esconder? Será que tem algum lugar que a gente realmente consiga se esconder do nosso Deus?
É claro que não, né? Vocês já sabem a resposta. Se eu for ao céu, eu sei que lá Deus está. Se for lá no profundo do mar, lá também Deus estará. Também, nesse caso, é bem melhor obedecer à vontade divina do que sofrer com as suas consequências. Se Deus te mandou, vai. Não questiona, apenas vai. Ele prepara tudo. Você só precisa obedecer. Foi preciso a tempestade para Jonas reconhecer que errou e com isso admitir sua culpa e ser jogado no mar. E imediatamente o mar se acalmou. Deus é tão misericordioso que fez com que um peixe muito grande engolisse Jonas. E lá dentro do peixe ele entendeu que se não obedecesse, a coisa ia ficar feia para ele. E então ele foi cuspido fora e, claro, né? Foi obedecer à vontade de Deus e fazer o que Deus lhe ordenara. E com isso, aleluia. E com isso, a obediência de Jonas, ela trouxe muitas coisas interessantes que a gente pode pontuar. Os ninivitas ouviram a mensagem e se arrependeram. E também, mesmo na desobediência, Deus também operou uma outra ocasião interessante. Os marinheiros, cada um orou ao seu Deus na hora da dificuldade, mas somente o Deus de Jonas acalmou a tempestade. E com isso os marinheiros, eles creram no Deus de Jonas e ofereceram sacrifícios e lhe fizeram promessas. Houve salvação naquele barco por causa da desobediência. O que eu aprendo com isso é que, mesmo que a gente desobedeça ao nosso Deus, Deus é tão misericordioso que até na nossa desobediência, Ele age para que o nome dele seja glorificado. Eu pontuei algumas coisinhas aqui que eu estava estudando, e aqui fala assim: quando Jonas fugiu, porque não queria que os ninivitas fossem perdoados, ele não aceitava que Deus tivesse misericórdia desse povo. A atitude dele afetou outras pessoas, colocando a vida de quem não tinha nada a ver com isso em perigo. E a lição que a gente tira desse texto todo é que a desobediência não impede o propósito de Deus, porém traz sofrimento. Nesse caso, é bem melhor obedecer, mesmo que seja contra a nossa vontade, do que ter que sofrer com as consequências da desobediência. E aí? Aí eu te faço outra pergunta. Vai tentar fugir da presença de Deus ou vai obedecer? É bem melhor obedecer, né? Porque obediência gera bênçãos, né não? Então eu deixo essa passagem para vocês, para que vocês possam refletir sobre isso. Muitas das vezes a gente não quer fazer algo, mas Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Esse é o meu devocional de hoje. Boa tarde, paz do Senhor.